Muito bem, pessoal. Estamos então agora prontos para efetuar a conexão com o banco de dados. Vocês viram nas videoaulas anteriores que eu ensinei como fazer para criar a conexão, tá? Criamos toda a classe de conexão, criamos mais os métodos que efetuavam a conexão para desconectar, para executar os comandos SQL. Então agora, como é que eu faço para usar essa classe de conexão dentro aqui do meu cadastro de cidades? Então é o seguinte, estando aqui, aonde a gente vai primeiro? Vocês vêm aqui no código dele, certo? Primeira coisa, pessoal, vejam bem, o conexão está dentro de utilitários. Já o nosso cadastro de cidades está dentro do pacote cadastro de cidades, que é o cadastros, dentro do package cadastros, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Primeira coisa, eu vou ter que importar lá do pacote utilitários, vou ter que importar então o arquivo conexão, a minha classe conexão, tá certo? Agora eu vou poder utilizar ele. Então o que eu vou fazer agora? Como a gente vai trabalhar totalmente orientado a objetos, então eu vou criar um objeto que irá estender todas as características da minha classe conexão. Para isso, então, como você já viu em videoaulas anteriores, é conexão, ou seja, o nome da minha classe, e o nome, então, da classe, o nome do objeto que eu vou dar aqui. Então, aqui vamos dar o nome de conecta cidade. Tá ok? Muito bem. Então, aqui acabei de criar o meu Connect cidade, tá certo? Que é do tipo conexão. Vejam bem, eu vou tirar aqui, eu vou desabilitar, colocando duas barinhas aqui, aquela minha lá, linha do utilitários, tá? Do import. Vejo que já deu erro aqui, tá? Dizendo, ó, não conseguiu localizar a classe conexão, tá ok? Até ele sugere aqui, adicionar import tá, utilitários conexão. Como a gente já sabe, eu já fiz isso, só fiz isso para mostrar para vocês. Então, habilitei lá em cima e agora está tranquilo. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Agora, então, a gente vai efetuar a conexão propriamente dita, tá ok? Vejam que aqui nós criamos então um objeto com cidade, mas apenas está criado. Nós precisamos agora inicializar. Para inicializar ele, você deve vir aqui depois do init components, certo? Ou seja, depois que todos os componentes forem inicializados, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar aquele com cidade que a gente acabou de criar e vamos inicializar ele. Então, new conexão. Ou seja, inicializou ele. Tá? Então, tudo que tem aqui nessa conexão acabou sendo executado. Tá, ok? Ou seja, ele foi inicializado. Para executar os métodos, eu preciso ainda chamar os métodos. Mas, a princípio, a classe está executada. Então, inicializado. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós inicializamos, mas a gente precisa efetuar a conexão. A gente tem que chamar os métodos que tem aqui dentro. Então é o seguinte, qual é o método que efetua a conexão propriamente dita com o banco de dados? É esse método conecta. Então esse método conecta, ele terá que retornar então verdadeiro ou false. Caso ele conseguir carregar o driver e efetuar a conexão, então terá que mostrar uma mensagem para nós lá de conectou, tá, o banco de dados e chamar então o formulário. Então vamos voltar para cá. Então o método se chama, então vamos dar com. Uma dica para vocês é vocês simplesmente digitar com, por exemplo, underline, não precisa terminar de digitar cidade, pode pressionar a tecla Ctrl e barra de espaço, ele já preenche, tá certo? Ou vai aparecer as opções. Então, para mim executar um método que tem dentro dele, você coloca o ponto aqui, vai aparecer então o result set, statement, conecta, desconecta, executa SQL, enfim, aquilo que tem lá dentro da classe conexão. Tá, okay? Então o que eu quero que ele faça agora? Eu quero que ele conecte, certo? Muito bem. Por enquanto, isso aqui, pessoal, a gente já pode testar a conexão. Para mim não executar toda a aplicação, simplesmente vamos fazer o seguinte, ó. Vamos clicar aqui no cadastros, cadastro de cidade, botão direito, e vamos dar um run file, tá? Ou seja, vai executar só ele. Vamos ver, pronto, conectou, vejam bem, apareceu a mensagem conectou e abriu o nosso formulário de cidades. Se eu fosse executar aqui em cima, vejam bem que ele iria trazer toda a aplicação, que não é
não seria objetivo agora. Ou simplesmente você vai pressionar então a tecla Shift F6, tá ok? Efetuou a conexão com o banco de dados. Muito bem, por enquanto ele simplesmente efetuou a conexão. O que é que nós temos que fazer aqui agora? Nós temos que executar então o select. Então nós vamos fazer então com cidade, ponto. Vamos chamar aquele método executeSQL e vamos passar para ele qual é o SQL que a gente quer que ele execute. Então o SQL que eu quero que ele execute é o select asterisco from cidade, ou seja, eu quero que ele venha então, vai vindo nessa conexão aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse execute query aqui, tá? Estou chamando, vejam bem aqui uma coisa, pessoal. Estou chamando então o método executeSQL que tem aqui, tá? Claro que a gente criou um objeto dele, mas seria isso aqui, ó. Estou chamando o método executeSQL, estou passando com um parâmetro chamado SQL, ou seja, isso aqui é o parâmetro que eu estou passando para ele, certo? Select asterisco from cidades. Então ele vai executar ele, passa aquele parâmetro que passei, aí vai executar então o statements e vai executar o result set. Então nesse result set ele vai armazenar o que? Vai armazenar todos os campos da tabela de cidade. Tá ok? Então, para não ficar muito extensa essa videoaula, na próxima videoaula então eu vou dar continuidade a esta conexão aqui e mostrar esses dados. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que o código da cidade, o nome da cidade, o estado apareçam então aqui nesses campos, e depois então a gente possa efetuar a manutenção, inserir novos registros, tudo através do código SQL. Então até a próxima videoaula, pessoal.